Oi gente, essa gravação aqui vem para complementar no meu slide de função afim, que eu já tinha postado para vocês no Moodle, e ao longo do vídeo também eu vou dar pequenas orientações de como que a gente vai proceder com a questão do ensino EAD devido à quarentena do coronavírus, né? Então, vamos lá, vamos estudar o que é uma função afim. Uma função afim é um dos tipos de função, é uma das maneiras que a gente pode adjetivar uma função. A gente vai ver outras maneiras de adjetivar elas, a gente vai ter função de segundo grau, função exponencial, função afim é uma delas. Então, primeiro uma ideia inicial, isso não é a definição oficial de função afim, isso é só um rascunho, digamos assim, para a gente entender como é que elas funcionam. Então, a ideia inicial é que as funções afim fazem riscos retos no plano cartesiano ao serem plotados. Então, eu posso ter um risco assim, ou um risco assim. Só que aí um detalhe, o risco nunca pode ser vertical, que nem os eixos, que nem o eixo Y aqui. Ele não pode ser um risco vertical, porque nem função é quando a gente tem um risco vertical. E ele não pode ser um risco horizontal também, porque um risco horizontal vai ter um outro nome, vai ter uma outra classificação, vai ser uma função constante, porque ela tem umas propriedades interessantes. Então a gente faz essa separação entre função afim e função constante. Uma função constante não é uma função afim, tá? Então, a ideia de ver um gráfico e afirmar que uma função afim é, se for um risco reto, que não seja nem horizontal, porque essa é constante, nem vertical, porque aí não é função. Então são riscos assim, decrescente ou crescente dessa forma. Então, um exercício. Eu quero agora tentar imaginar como é que vai ser o gráfico da função f de x igual a 4. Se eu preciso imaginar como é que vai ser o gráfico da função, uma técnica interessante é tu entregar números para essa função para tentar raciocinar quanto que ela te devolve e que ponto isso geraria. Então, se eu entregasse o número 3 para essa função, quanto que ela me devolveria? Ela ia me devolver 4, porque ela não tem x desse lado. Se eu substituo aqui meu x por 3, eu vou ter só 4 de resposta. Se eu entregar para ela 5, ela me devolve 4. Então, para qualquer número que eu entrego para ela, ela me devolve 4. Ou seja, o gráfico da função vai ser uma coisa assim, ó, vai ser esse risco vermelho aqui, que eu fiz usando a calculadora gráfica, que a gente vai usar já já. Qualquer número que eu entrego para x, vai me dar sempre o y 4. Então, essa função aqui, ela é afim? Eu posso me questionar. E a resposta aqui, não, ela é uma função constante, né? Então, se uma função tem esse modelinho aqui, ela é uma função constante, pois ela gera um gráfico horizontal no meu plano cartesiano. Ok. Agora, a gente vai definir função afim, legitimamente agora. Uma função afim vai ser qualquer função do tipo ax mais b com a diferente de zero, tá? Então, se o valor de a, que a gente vai trocar por algum número, não for zero, tá tranquilo. Isso daqui é uma função afim, era o que a gente queria legitimar aqui, tá? Agora tu pode se questionar, por que que o a não pode ser zero, né? Por que que a gente tem esse adicional da definição? Por que que a gente só não fala que uma função afim é ax mais b? Porque se o a for zero, ele vai sumir com esse x, pois 0 vezes x é 0 e vai ficar só o b. E aí ele vai ficar parecido, na verdade, com isso daqui, e vai virar constante. Então a função afim é uma função do tipo ax mais b, tal que o a é diferente de 0, senão ela se torna constante. A gente vai chamar esse a, para a gente não chamar de OA, de coeficiente angular. Ele vai se chamar coeficiente angular porque ele vai sempre determinar um ângulo no nosso gráfico, por isso coeficiente angular. A gente já vai ver isso também. E a gente vai chamar b de coeficiente linear, vai ser o outro coeficiente. Então, o a aqui, que eu vou fazer aparecer sempre azul, vai ser o coeficiente angular, a gente vai trocar ele por números, e o b vai ser sempre o coeficiente linear. E agora tu deve estar se questionando, professor, o a não podia ser zero, mas e o b? O b ele pode ser zero? Não vai tretar com o gráfico? Não vai dar algum problema? E a resposta aqui, não tem problema. Uma função do tipo f de x igual a x é classificado como uma função afim, sim, né? O que aconteceu com o b aqui? O valor de b é zero, ele sumiu, certo? Mas ele também é classificado como uma função linear. Então tem dois nomes. Se o b sumir, a minha função vai ser afim e linear. Se o b estiver lá, ela é só afim. E se o a for zero, ela é constante. Complicada essa classificação, né? Eu entendo. Mas tem um motivo para isso. Por que a gente também classifica ela como linear? Regras de 3 são regidas por funções lineares. Então veja só, qualquer regra de 3 que você tenha trabalhado anteriormente nos seus anos poderia ser regida por uma função desse tipo que eu estou destacando aqui. Poderia ser regido por uma função f de x igual a ax.
Ou seja, o que a gente está criando aqui, uma função afim do tipo f de x igual a x mais b, a gente está fazendo uma coisa muito mais forte do que a regra de 3. A gente fala que é uma generalização disso, é uma coisa superior a isso. Tudo que você pode fazer com função afim dá conta de todas as questões de regra de 3 que tu viu anteriormente. Claro, mais fácil resolver questão de regra de 3 por tabelinha, né, multiplicando cruzado, etc. É mais rápido, não precisa criar uma função afim para isso. Só que essa tecnologia aqui é superior à tecnologia de regra de 3. Porque a regra de 3 é apenas um caso, é apenas as funções lineares. Isso aqui está acima da regra de 3. Então, essa definição complicada aqui tem um motivo. É para ter um progresso matemático nesse sentido. Vamos lá. Agora, vamos dar uma analisada na questão do coeficiente angular. Se eu tenho ali o meu modelo f de x igual a x mais b, eu posso trazer um gráfico assim e lembrar que ele é decrescente, né? Eu sei que o gráfico é decrescente se eu imaginar que se eu colocasse um carrinho aqui e andasse com o tempo, né, da esquerda para a direita, ele desceria aqui nessa rampa. Nesse caso aqui, agora a minha função é crescente, e nesse caso aqui, a minha função é constante. Tá? Esse é o modelo de função afim. Só que essa função aqui não é afim, ela é constante. Tá. O que eu posso falar sobre a questão do A aqui, do coeficiente angular? Se você testar, a gente vai ver na calculadora gráfica, o A aqui vai ser sempre menor que zero. E isso é um truque que pode te levar à resposta de questões, tá? E se tu observar um gráfico assim, tu tem certeza também que o A é maior do que zero. E quando é constante, né, a gente viu que para ser constante tem que fazer a gente sumir esse x para virar um modelo de função constante, então aqui o A vai ser sempre igual a zero se tu vê um gráfico assim. Tá? Então, vamos olhar na calculadora gráfica o que está acontecendo. Para a calculadora gráfica, eu gosto de usar esses dois sites, tanto o Desmos, tanto a calculadora gráfica chamada GeoGebra. Os dois são muito bons, só que eles têm capacidades diferentes, então eu acabo usando os dois, eu nunca adotei um só. Vocês podem ver que os modelos dos dois, na verdade, é muito parecido. Então, vamos mexer aqui inicialmente com o Desmos para entender o que está acontecendo com a questão do coeficiente angular. Eu posso escrever aqui uma função, tanto com f de x igual a alguma coisa, né? F de x igual a 3x menos 2, para ser uma função afim. Ó. Então essa daqui é a minha função afim agora, 3x menos 2. O meu coeficiente angular, ele está positivo, certo? Então a função, o gráfico tem que ser crescente. E de fato, ela é crescente. Se eu trocar o meu coeficiente angular, o meu A, agora para o número negativo, tipo menos 3, olha o que aconteceu com o gráfico. Agora ele virou decrescente. Na verdade, os dois são até bem parecidos. Né? Se eu quiser testar melhor ainda, eu posso trocar esse 3 por um n. Quando eu clicar nesse botãozinho aqui, agora eu posso decidir o valor de n. Então, por enquanto, meu n está valendo 1. Posso voltar para o meu 3 ali se eu mexer aqui. E olha como o gráfico se mexe ao mesmo tempo. Então, o que está acontecendo? Essa função é a 3x menos 2, porque o meu n está valendo 3. Se eu aumentasse meu n, olha o que o meu gráfico ia fazer. O ângulo de inclinação aumenta, né? O ângulo em relação aqui ao eixo x. Ou seja, o A é justo ter esse nome coeficiente angular, porque ele muda o ângulo da minha reta, olha. Beleza, a partir do momento que eu chegar no valor n igual a 0, vai ficar constante, deixa de ser função afim, e quando mudar para cá, volta a ser função afim, só que agora é uma função afim decrescente, que eu posso girar aqui também, né? E não vai dar um giro completo. Ele nunca vai girar completamente, né? Que era o que você podia estar esperando com a animação aí. Pro outro lado também. Pronto. Claro, eu também posso observar aqui, para ter uma impressão de como funciona a função afim, se eu trocar aqui de volta para um coeficiente angular 3, agora eu vou botar o meu n no coeficiente angular. Então, se o n é o meu coeficiente angular, não, perdão, o meu coeficiente linear, né, o meu b. Então, se meu n é o coeficiente linear, olha o que ele faz. Ele mexe agora tanto para a esquerda, tanto para a direita, o meu gráfico. Tá? Isso é só uma ilusão de ótica. Você pode imaginar também que esse gráfico em vermelho está subindo para cima ou para baixo. Professor, eu estou vendo ele mexer da esquerda para a direita, mas é porque ele é diagonal assim. Se eu colocar uma função constante aqui, ó, pronto. Agora tu está vendo que ele sobe para cima ou para baixo, ele está mudando de linha no meu gráfico, ou seja, coeficiente linear. Ok, agora eu quero esboçar o gráfico de uma função real definida por f de x igual a 2x menos 6. Então vamos supor que alguém me desafiou a isso. Me deu a regra da função, me falou que ela vale 2x menos 6 e eu preciso desenhar o gráfico. Para isso, eu vou usar aqui o bloco de notas, claro que a gente pode fazer na folha ao mesmo tempo. Se eu preciso descobrir qual que é o gráfico que gera a minha função, eu tenho que observar essa função aqui e pensar o seguinte: ela é uma função afim?
Com certeza, porque ela segue o modelo f de x igual a x mais b. Inclusive consigo falar aqui que o a é igual a 2 e que o b é igual a menos 6. Mas isso não vai ser um ponto. Não é o número 2 e menos 6 que eu jogo lá no gráfico para plotar, para construir o gráfico disso, né? O que eu faço é o seguinte, eu literalmente entrego para ela qualquer número. No lugar de x, eu vou entregar um número bom de trabalhar. Eu posso entregar, por exemplo, o número 4. E ver o que acontece com a minha função quando eu entrego o número 4. Então, o que vai acontecer em cálculo é que eu troquei o meu x por 4. Então, meu f de 4 é igual a 2 vezes 4 primeiro. A multiplicação tem que vir primeiro, né? Então, vai ser 8 menos 6. Meu f de 4 vai ser um total de 2. Com isso, eu posso chegar à conclusão que o meu ponto 4, 2 vai estar presente no gráfico. Só que com um ponto eu não consigo definir uma reta. E eu sei bem que uma função afim é uma reta, é um risco no gráfico, certo? Então eu preciso de 2 pontos para definir uma reta segundo a geometria. Então para eu conseguir resolver isso daqui, eu vou ter que entregar agora outro valor. Vou ter que entregar um outro valor para o meu x, então eu tenho essa liberdade de escolher. Olha só que bom isso, né? Eu vou entregar agora o número 1. Se eu entrego para ela o número 1, eu vou ter que fazer 2 vezes 1 menos 6. Claro, 2 vezes 1 é 2, e 2 menos 6 vai ser menos 4. Então eu vou ter aqui menos 4, que vai me gerar o ponto 1 menos 4. Se eu estou agora numa folha de papel, num concurso, numa prova, ou alguma coisa assim, e eu preciso desenhar esse gráfico, ou selecionar esse gráfico entre as alternativas, eu vou trabalhar com esse ponto aqui e com esse ponto aqui. Se eu colocar esses dois pontos num plano cartesiano e ligar eles, eu sei que esse é o tal do gráfico da minha função afim, que uma calculadora gráfica geraria, por exemplo. Então, voltando para lá, eu vou usar agora, dessa vez, o GeoGebra para fazer isso. Eu quero plotar, eu quero colocar no meu plano cartesiano o meu ponto 4, 2. Então, eu venho aqui e coloco o ponto 4, 2, eu vou localizar aqui, ó, 4 para o x, 2 para o y, põe, é isso que eu colocaria numa folha, num rascunho. E agora eu quero colocar o meu ponto 1 menos 4. Então para o x eu vou colocar 1 e para o y eu vou ter que colocar menos 4. Vou ter que puxar mais para trás meu gráfico aqui. Então 1 para o x, menos 4 para o y, põe. Está ali meu pontinho. Agora eu vou vir aqui e buscar, ó, reta. Uma reta é definida por 2 pontos na geometria, né? Então eu clico aqui no A, clico aqui no B e tandã. Esse daqui é o meu gráfico da minha função afim. Bem parecidos com os que a gente viu anteriormente, né? Professor, posso conferir isso daqui? Vamos conferir. Eu sei que isso daqui é aparentemente o gráfico da função 2x menos 6, que estava ali, né? Então agora eu posso plotar aqui no GeoGebra também a função y igual a 2x menos 6. Não estou vendo. Posso colocar aqui a 2x menos 5. Olha como a 2x menos 5 é parecida. 2x menos 5,5. Está chegando perto. Menos 5,8. Claro que, quando eu coloquei 2x menos 6, uma ficou sobre a outra, né? Elas são coincidentes, as duas retas, e eu não estou conseguindo ver que uma está em cima da outra, mas eu sei que as duas retas estão aqui, a outra está aqui por baixo, né? Da função que eu fiz, plotando os pontos primeiro. Beleza. Agora, gente, eu preciso que vocês tentem fazer os exercícios da página da apostila do Tetra, da página 184 até a página 186. Talvez seja inicialmente muito desafiador, mas é muito bom para construir esses conceitos. E sábado eu vou postar um vídeo corrigindo esses exercícios, tá? Para a gente ver como é que fazia, quais eram os truques, quais eram as técnicas e os melhores jeitos de resolver esses exercícios. Então até lá, gente. Valeu!